Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, realizando todas as tarefas de que necessitamos para a nossa melhoria, para o nosso despertar, para a nossa iluminação espiritual. Agradeçamos também a Jesus de Nazaré, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar. Agradeçamos a Ele por todos os ensinamentos que nos deixou de forma exemplificada. E não posso deixar de agradecer também, e precisamos agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Estes abnegados mensageiros do Cristo que sempre estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossas escolhas. E por último, eu agradeço a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Encerramos agora, recentemente, um ciclo de estudos, um ciclo de experiências aqui na Terra, e estamos iniciando mais um novo ciclo. Então iniciamos um novo ciclo que, sem sombra de dúvida, chegou repleto de oportunidades e sempre estará repleto de oportunidades para todos nós. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez para este grupo, e neste momento aqui nos encontramos para estudarmos o Evangelho do Senhor. Como havíamos dito, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este canal para estudarmos mais uma vez o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado. Então hoje estudaremos a questão de número 203, questão 203, que se encontra na parte segunda, capítulo 4, pluralidade das existências, e hoje iniciaremos um assunto novo, trata acerca de parentesco e filiação, parentesco corporal, parentesco espiritual, de onde provém o corpo, de onde provém a alma. Será que os nossos pais doaram também para nós, além do material biológico, uma partícula da alma deles para a formação dessa alma que anima este corpo físico? Então é sobre este assunto que Kardec abordou neste item parentesco, filiação. Então a questão número 203, que é a primeira questão deste item. Então aqui neste item nós encontramos a questão 203, 204, 205 e 206. Então tratando acerca deste assunto parentesco, filiação. Então a 203 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: transmitem os pais aos seus filhos uma parte de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então aqui Kardec quis saber dos espíritos superiores se os pais, além
de transmitirem ou além de doarem o material biológico, darem a vida animal aos seus filhos, se eles doam também uma parte de suas almas. Então, assim foi formulado o questionamento, ao que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, nos esclarecendo da seguinte maneira: que os nossos pais nos deram apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Então, os nossos pais doaram apenas a vida animal, o material biológico para a formação de nossos corpos físicos. Agora, este ânimo aos novos corpos que se formaram e que aqui estão, não veio este ânimo ou a alma, não veio como sendo uma partícula da alma do pai e da mãe doada por eles. De forma alguma, não foi assim, porque a alma é indivisível. E aí eles dizem que um pai rude, um pai de inteligência limitada, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, assim, os espíritos superiores responderam a Kardec e a todos nós acerca deste assunto. E Jesus nos falou acerca deste assunto também, deixando bem claro que a alma não procede da alma, ou o espírito não procede do espírito, quando ele disse que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia. Então, assim, Jesus já havia nos falado e esclarecido acerca deste assunto, ou seja, os pais não doam uma partícula da alma para os filhos, ou seja, a alma que anima cada corpo dos filhos não provém dos pais, mas apenas o corpo físico, porque o corpo físico procede do corpo físico, a matéria procede da matéria, mas o espírito não procede do espírito, porque só Deus cria espírito, porque espírito é luz. E aí, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 203 e passamos aos comentários de Miramês, na coletânea Filosofia Espírita, volume 4, capítulo de número 50, em que Miramês comenta essa questão 203, que tem como título Indivisibilidade. Então aqui Miramês já deu como título a este capítulo, dizendo no próprio título que a alma é indivisível. Nós não doamos partícula da nossa alma para ninguém, em especial para a formação dos nossos filhos. E aqui ele começa dizendo que os pais não transmitem aos filhos parte das suas almas, pois a alma é indivisível. Então, assim, conforme os espíritos amigos já haviam respondido a Kardec, aqui repete Miramês que a alma é indivisível, somente os pais somente fornecem meios para que os corpos se organizem, ou seja, fornecem o material biológico para que inicie a formação de novos corpos. Tudo é feito por Deus, que criou as leis para tais operações. O corpo humano, na verdade, é a maravilha das maravilhas em se tratando das coisas da terra. Tudo é obra de Deus. Então aqui ele lembra, Miramês, que o nosso corpo físico, o corpo humano, é a maravilha das maravilhas em se tratando das coisas da terra. É uma máquina perfeita, é uma máquina muito complexa, que até hoje nós não conhecemos esta máquina com profundidade. E aí ele lembra da seguinte maneira, que os agentes da verdade, os ministros de Deus, os cooperadores de Deus, os co-criadores com Deus,
realizaram todo um trabalho de desenvolvimento do corpo físico. Então, os agentes da verdade, como co-criadores, sob as bênçãos do Senhor, criaram o corpo físico. Porque, conforme dizem os espíritos superiores, este corpo físico humano, ou a caminho da humanização, que conhecemos hoje, que usamos na atualidade e já há bastante tempo, ele foi desenvolvido ao longo dos bilhões e bilhões de anos, eras e mais eras, no desenvolvimento, na criação do corpo físico, de sorte que a este obedecer o progresso pela sua própria função. Então, o corpo, ele obedece à lei do progresso, porque é a sua função e ele está progredindo constantemente. O espírito não se divide como pregam muitos espiritualistas. Ele anima, quando reencarnado, um corpo e não vários corpos materiais. Então aqui Miramês esclarece mais uma vez que muitos espiritualistas pregam ainda ou acreditam que o espírito se divide, que o espírito, um mesmo espírito, possa animar vários corpos materiais, vários corpos físicos ao mesmo tempo. Mas os espíritos superiores nos lembram, nos esclarecem, conforme nós encontramos na doutrina espírita, que não é assim, que um espírito anima apenas um corpo físico por vez. O espírito já animou e ainda irá animar diversos corpos físicos nestes processos de aprendizado que conhecemos com o nome de reencarnação. No entanto, um de cada vez. Em cada reencarnação, o espírito irá se ligar a apenas um corpo físico. Assim como este que vos fala neste momento, este ser imortal que vos fala neste momento, usando este instrumento que é o corpo físico, que vocês estão vendo através da sua visão do corpo físico também. Então este espírito anima apenas este corpo físico na atualidade, ele está ligado pelos laços fluídicos apenas a este corpo físico. Quando deixar este corpo físico, retornarei para o mundo espiritual e prepararei, se assim eu estiver em condições, uma nova reencarnação, me ligando mais uma vez a um novo instrumento para dar continuidade ao processo de aprendizado. Então, o espírito não se divide, bem como não anima vários corpos ao mesmo tempo. Ele anima, quando é encarnado, apenas um corpo e não vários corpos materiais. As variedades de corpos, como já falamos, são sutis, integrando vários estágios da personalidade para o espírito se manifestar. Então, o espírito que está se manifestando neste momento está usando este instrumento que é o corpo físico. Vocês não estão vendo um espírito, vocês estão vendo esta extensão mais materializada do espírito, que é o instrumento que ele está usando neste momento, que é o corpo físico, sendo mais sutil ou menos sutil, de acordo e em acordo com a elevação espiritual, de acordo com os estágios da personalidade para que o espírito se manifeste. Então, quanto mais evoluído for o espírito, melhor será o instrumento que ele terá à sua disposição. Mais sutil será o instrumento que ele terá à sua disposição, via de regra. São como agentes ao comando da alma, para que ela se manifeste com mais desembaraço em todos os rumos
que pretender. Então, os corpos físicos são agentes ao comando da alma, à disposição da alma, para que ela se manifeste com mais desembaraço em todos os rumos que pretender, que precisar. Então, o corpo físico, ou todos os corpos físicos que já animamos e que estamos animando neste momento, um corpo físico e tantos outros que ainda iremos animar, cada um por sua vez, sem sombra de dúvida que eles todos foram e são e serão instrumentos para a manifestação da alma. O sexo, estudamos recentemente acerca deste assunto. Então, o sexo ou o ato sexual, o instrumento para que a vida material tenha seu princípio, e é no momento da concepção, no encontro do espermatozoide com o óvulo, que a alma se ajusta, dando os primeiros laços para uma missão ou provação, às vezes as duas ao mesmo tempo, as duas juntas, missão ou expiação. Então aqui o espírito miramês nos lembra, nos esclarece que através do encontro do material biológico masculino e do material biológico feminino, se inicia o processo de formação de um novo corpo físico, do encontro do espermatozoide com o óvulo. Quando acontece a concepção, aí começa o desenvolvimento de um novo corpo físico, momento em que uma alma ou um espírito designado para aquele corpo que iniciará a sua formação, naquele momento inicia o processo de ligação ou de religação naquele corpo, com aquele corpo que inicia o seu processo de formação. É por isso que ele diz que ali no momento da concepção a alma se ajusta, dando os primeiros laços ou formando os primeiros laços para uma missão ou provação, às vezes as duas juntas. Então, no momento da concepção, um espírito já foi designado e começa a se ligar, começa a formar os laços que faz esta ligação daquela alma ou daquele espírito que até aquele momento se encontrava no plano espiritual, para dar vida, para dar ânimo àquele corpo físico que se inicia naquele momento da concepção. E aí ele acrescenta que a carne é uma escola onde se aprende muito no teste de cada dia. Então, este corpo material, este corpo de carne, é uma escola. E nós nos encontramos nesta escola para o nosso aprendizado. E nesta escola se aprende muito nos testes que realizamos em todos os dias da nossa jornada. O que é do corpo nasce do corpo. E o que é do espírito provém ou vem do espírito que provém de Deus. Aqui não devemos tentar falar da gênese da alma. Já estudamos acerca da alma e Miramês também nos fez esse lembrete que não é possível nós estudarmos com profundidade acerca da gênese ou da origem, a trajetória da alma, porque nos falta ainda entendimento. Temos pouco conhecimento, pouco entendimento acerca da gênese da alma. Também não é tempo, pois ainda nos falta conhecer o corpo humano. Então, por que nós iremos, ou por que iremos querer, ou nos arvorar naquela condição de conhecedores, ou buscar um conhecimento mais profundo acerca da alma, se ainda não conhecemos com profundidade o corpo físico? Então ele diz que é preciso
buscar o conhecimento acerca do corpo físico, porque ainda nos falta conhecer o corpo humano. Depois do conhecimento do corpo humano, é de bom senso que conheçamos os outros corpos espirituais, para então começarmos a estudar os princípios do espírito imortal. Então, quando conhecermos com profundidade o corpo humano, este corpo que nós estamos usando na condição de ferramenta do espírito, aí sim nós teremos condições de começarmos a estudar o espírito imortal. O corpo humano, lembra Miramês, por vezes tem muitas heranças dos seus ancestrais. No entanto, o espírito não herda do espírito. Então, o corpo humano, ou seja, o que provém do corpo, traz muitas heranças, tem muita herança dos ancestrais. No entanto, não trazemos, na condição de espírito, não trazemos nenhuma herança do espírito dos nossos pais. Ele, o espírito, diz Miramês, o espírito é luz. Por isso que não herdamos dos nossos pais espiritualmente falando, porque o espírito é luz que saiu das mãos de Deus. Então o espírito é luz saída das mãos de Deus. Espíritos não geram espíritos. Espíritos não geram espíritos, somente Deus é o Pai de todos e de tudo. Então, conforme ele disse, o espírito é luz que saiu das mãos de Deus. Espírito não gera espírito, somente Deus é o Pai de tudo e de todos. E aí ele diz, como disse os espíritos superiores a Kardec, disseram os espíritos superiores a Kardec, que um pai ignorante pode ter filhos sábios e vice-versa. Assim como pode um pai inteligente ter filhos inteligentes. Depende da alma que reencarna por seu intermédio. Então, assim, nós encontramos muitas famílias aqui na Terra desta forma. Pais inteligentes que também tiveram filhos inteligentes, porque esses espíritos, sem sombra de dúvida, tinham compromissos para atuarem juntos. Assim como nós encontramos famílias onde praticamente todos os familiares trabalham ou são ligados a uma determinada atividade, por exemplo, a música. Às vezes, um agrupamento familiar, todos ou quase todos atuam na música, são bons na música, tocam vários instrumentos, têm aptidão para instrumento, para música de uma forma geral. Por que isso acontece? Porque eles tinham ou fizeram um compromisso de vir juntos para trabalharem naquela área, têm afinidades. Então eles estão ali juntos por afinidade, mesmo em uma determinada atividade. Da mesma forma, conforme disse Miramês, pais com pouca inteligência intelectual desenvolvida tiveram filhos altamente inteligentes, altamente intelectualizados, porque isto é patrimônio da alma, não provém dos pais, não é herança dos pais espiritualmente falando, mas sim daquela alma que reencarnou, que está animando aquele corpo físico. Então depende da alma que reencarna por seu intermédio. Para que compreendamos essa ciência, necessário se faz que estudemos, que meditemos, que conversemos com aqueles que já estudaram e compreendem certas leis universais da vida. Então, para que possamos compreender a ciência do espírito ou começarmos a compreender a ciência do espírito, é necessário que estudemos, é necessário que meditemos sobre o assunto, é necessário que conversemos, dialoguemos
com pessoas que já entenderam, que já compreenderam acerca das leis universais da vida. Quem não se esforça, não aprende. Por isso Jesus nos conclama para que façamos esforços. Fazei esforços. Espírito não gera espírito. Voltamos a repetir, diz Miramês. O mundo precisa da ciência espiritual e mais tarde, quando as pessoas estiverem preparadas, as próprias universidades vão ensinar a ciência do espírito, usando professores abalizados com o interesse somente de prestar serviço aos que desejam aprender as leis imortais que vibram em todo o universo. Então aqui Miramês escrevendo para nós, aqui na Terra, através da mediunidade de João Nunes Maia, há mais de 40 anos, ele escreveu esta mensagem deste capítulo, na década de 80 do século e milênios passados. Então ele nos fala aqui acerca da necessidade de nós aqui no mundo físico aprendermos acerca do espírito. Então ele diz que aqui na Terra é preciso que estudemos a ciência do espírito, é preciso que tenhamos universidades preparadas para isto, e que ele acrescenta que num futuro próximo, nós teríamos universidade com professores abalizados acerca do assunto, com interesse somente de prestar serviço aos que desejam aprender as leis imortais que vibram em todo o universo. Então aqui ele nos falando lá na década de 80, ou seja, mais de 40 anos atrás, que nós teríamos, ou aproximadamente 40 anos atrás, que nós teríamos no futuro próximo, universidades com mestres abalizados que se dedicariam ao estudo da ciência espírita. E hoje nós já temos à nossa disposição várias universidades aqui no Brasil que se dedicam ao estudo da ciência do espírito. Então aqui ele diz na sequência que a doutrina espírita é a precursora dessas verdades e será reconhecida como tal no futuro, quando os mestres tiverem a necessidade de buscar nas suas páginas as primeiras lições da vida espiritual. Então, os mestres tiverem a necessidade de buscar nas suas páginas, nas páginas da doutrina espírita, como a precursora da ciência do espírito, estas lições da vida espiritual. Aí ele diz, vamos esperar. Então ele nos falando lá em 1980 e alguma coisa, ele nos fala, vamos esperar, orando e trabalhando, porque do mundo espiritual, olha a notícia que ele nos dá aqui na mensagem, porque do mundo espiritual para a Terra já partiram muitos desses mestres para operarem no sentido de a verdade ser colocada em cima da mesa universitária. Então aqui Miramês nos dá esta notícia, e para aquela época poderia até soar como sendo uma demagogia, um devaneio do próprio médium que recebeu esta mensagem do mundo espiritual, mas hoje percebemos e comprovamos e podemos comprovar que não era mentira, que Miramês estava nos dando uma notícia em primeira mão, que estes mestres realmente já haviam partido do mundo espiritual para a Terra para trabalharem com a ciência do espírito, e hoje eles estão trabalhando aqui na Terra, desenvolvendo estes estudos acerca da ciência do espírito, conforme falamos anteriormente, acerca de universidades aqui na Terra, que já existem várias universidades que se dedicam à ciência do espírito. Nós buscamos, e você também pode buscar na internet, vários nomes de universidades
tais como Universidade Livre do Espírito, Universidade Espírita Nosso Lar, Universidade Internacional de Ciência do Espírito. Uma outra que buscamos também, Faculdades Integradas Espírita. Então, essas faculdades, além de se dedicarem a outras disciplinas, se dedicam em especial, ali tem mestres no assunto, à ciência do espírito. Então, aqui, conforme disse Miramês, já materializado o que Miramês nos disse através desta mensagem, que num futuro próximo nós teríamos estes mestres que já haviam partido do mundo espiritual para começarem este trabalho de estudo acerca da ciência do espírito. Hoje já é realidade esses estudos e com certeza cada vez mais se aprofundando e em breve nós teremos mais informações acerca do assunto. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Gratidão a estes espíritos amigos, gratidão a estes mensageiros da luz que se disponibilizaram a vir ter conosco aqui na Terra para nos auxiliar neste processo de aprendizado. Que o Senhor Jesus os envolva, que o Senhor Jesus nos envolva, que possamos ter a boa vontade e nos esforçarmos constantemente para aprendermos cada vez mais. Temos um ano todinho, um ano civil completo, para realizarmos a nossa melhoria. Até breve, meus irmãos e irmãs.